Olá, amigo do canal Jesus Redivivo. É um prazer ter você com a gente. Hoje iremos estudar o livro Pensamento e Vida. A gente vai estudar o capítulo 13, com o tema Erros. Filho, Erros. Olá, meus amigos, tudo bem? Já vou lançar a frase então e já passo a bola para o meu amigo Marcelo. Então, minha frase é: quem ama realmente não cria problema. Frase de Emmanuel. Vamos lá, Marcelão. Isso aí, Evandro. Boa, garoto. A minha frase é do Ceifa de Luz, também de Emmanuel, o capítulo 10, lá se chama Doentes em Casa. Aí Emmanuel diz assim: você não desejaria compartilhar os céus com a dor de ver abandonado corações inesquecíveis, a sombra transitória a que se empenharam com seus próprios erros. É isso, Cris? Oi, gente, tudo bem com vocês? É isso mesmo. E a minha frase, eu tirei do livro Vinha de Luz, né? É um trechinho da lição Crises, e diz assim: não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para que os que sabem ter esperança. Então vamos ter esperança, gente. Zé, manda a sua frase para gente. Agora mesmo, Cris. Obrigado a todos vocês, viu? A frase é de Emmanuel, do livro Vida em Vida, que diz assim: nossos filhos no mundo são consciências que gravitam em torno de nossa vida, refletindo, agora ou mais tarde, o nosso devotamento ou a nossa deserção. Emmanuel. E aí, Fernanda, qual é a sua frase? Fala para nós. Oi, gente, tudo bem? Minha frase também é do Emmanuel, do livro Vida e Sexo, a lição 18, Pais e Filhos. A frase é a seguinte: a reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. bom, só lembrando pessoal, esse capítulo 13 está na nossa descrição do canal. Então o pessoal pode conferir também junto com a gente. E podemos começar com você, Marcelo? Podemos sim, né? Podemos sim. Mandando um abraço grande para todo o pessoal aí, para os meus amigos do grupo Espiritismo Sem Fronteiras. Sempre uma alegria estar com vocês. E vamos lá. Vamos tentar falar alguma coisa de filhos, né? Gente, me chamou a atenção nessa lição. Emmanuel faz uma imagem com respeito aos filhos, né? Sobre a mente dos filhos como uma chapa daquelas antigas revelações fotográficas, né, onde você imprime ali as impressões. E eu recordei, não é do tempo dos meus amigos aqui do Espiritismo Sem Fronteiras, é mais do meu tempo, que nós fazíamos as fotos, né, Ney? Você que é um profissional da área, com aqueles rolinhos de filme, né, de 12, 24 e 36 fotos, né? Você lembra disso? E às vezes a gente tinha um filminho de 36 lá que servia para uns 3 eventos, você tirava foto no aniversário do papai, da titia, e a gente depois ia revelar, né? Levava na loja e tal, e a gente ficava naquela expectativa. Eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas lojas de revelação, e ele falou que o chefe dele instruiu ele o seguinte: você sempre receba o pagamento antes da pessoa ver as fotos. Porque a pessoa chega com uma expectativa tão grande de ver aquelas fotos lá, e ela começa a ver, e às vezes as fotos não tem nada daquilo que ela estava imaginando, né? Ela começa a dar aquela repassada e fala, poxa, tal. E aí ele falava, a senhora paga, depois a senhora vê, o senhor paga, depois o senhor vê. Ah, mas essa foto não ficou boa. Eu falo, senhora, ele dizia, né, esse meu amigo, senhora, foi a senhora que fotografou, não posso fazer nada. Então, muitas vezes a expectativa se via frustrada, né? Então, a minha reflexão hoje para os meus amigos e para todos que podem nos ouvir, e isso falo primeiramente para mim mesmo, é que nós temos que trabalhar com a questão da expectativa, né? Eu acho que nós fazemos um grande exercício de aprender a amar no momento em que nós percebemos que nossos filhos, embora todo esse esforço que cerca a educação e a criação dos filhos, embora a parte até sacrificial que existe, quero crer, eles são individualidades eternas também, né?
Então, eu sei que meus amigos vão desenvolver essa parte do que nós podemos fazer por eles como pais, né? Mas eu prefiro deixar para para as pessoas que puderem nos ouvir, essa questão que nós precisamos aprender a trabalhar com a expectativa. Porque nem sempre eles se transformam naquilo que talvez nós gostaríamos, né? Porque são seres com um cabedal de experiência que a gente precisa respeitar. Agora, amá-los sempre é imprescindível, do jeito que eles se apresentem para nós, não é? Porque às vezes eu acho, Ney, que a gente muitas vezes coloca nos ombros dos nossos filhos as nossas próprias frustrações. E isso não é justo para com eles, né? A gente não pode, porque às vezes lhes falta maturidade, lhes falta experiência que hoje nós já temos, né? Então, o que eu tento fazer comigo mesmo é trabalhar essa expectativa que, na verdade, ela é falha, né? A gente tem que entender que eles serão o que devem ser. Não é isso mesmo, Cris? Fala de filhos aí, já que você tem parte do processo. Vamos ficar aí na sequência da família, né? É bem interessante mesmo esse tema, né? Como tantos outros, mas cada semana o interesse da gente vai sempre crescendo, né? Porque é uma coisa que apaixona, né, o espiritismo. Porque você vai lendo e cada vez que você lê, a tua mente começa a buscar e encontrar as respostas para as coisas que a gente tinha muita dúvida, né? E ele responde tudo. E no caso dos filhos, eu lembro quando eu era mais jovem, eu falava, ai meu Deus, quando eu ser mãe, quando eu tiver a oportunidade de ser mãe, como é que eu vou agir e tal. Não dá para a gente prever como é que vai ser. A gente acontece no momento certo, na hora correta. Eu acho que tudo é planejado no plano espiritual, e a gente acaba tendo que crescer nesse momento, né? Eu lembro da minha primeira vez que eu peguei o meu primeiro filho, o Pedro, nos braços, né? Eu tenho até uma foto, como o Marcelo falou, daquelas antigas, né? Eu olhando para o céu, falei, agora não tem mais jeito, né? Vamos assumir aí o papel de mãe e vamos cuidar desse tesouro, né? Que Jesus, que Deus deu a oportunidade para a gente. Os livros falam muitas coisas, né? E pelo pouco que eu já li, eles dizem que aos 7 anos que se consagra, digamos assim, a reencarnação da criança. Então eu fico pensando, poxa, eu tive 7 anos para tentar, como qualquer outra pessoa, a passar o melhor de mim para o meu filho. Mas às vezes o amor que a gente tem, que a gente sente, a gente acaba ficando como se fosse um véu na frente da gente. A gente não observa algumas tendências que as crianças, que os espíritos já trazem consigo de outras vivências. Então, como a gente já estudou, é tudo planejado, existe uma preparação. Esses 7 anos, eu acho que é tipo um respiro para os pais observarem e terem junto com eles o amor, o carinho, e nessa expectativa, como o Marcelo falou, de abraçá-los, né, com aquela coisa do lar mesmo, né? E tentar passar para eles uma segurança, né? Que aí é o que a gente vê nessas mensagens de paz, de Dia dos Pais, de Dia das Mães, a minha heroína, o meu herói e tudo mais. Então, eu penso que é um espírito que vem na família através de uma programação, como a gente já conversou e já disse, que vai ter uma história anterior a isso, alguma ligação com a gente provavelmente já houve, a gente também já conversou sobre isso, já assistiu, já escutou várias palestras ou leu alguns livros que mostram, né, esse passado de cada um. E mesmo se não tem algum laço vai ser criado, mas que acima de tudo a gente não pode esquecer que
todos nós estamos num momento de evolução, de convívio para se crescermos, para crescermos juntos, né? Para que a gente possa angariar o que a gente tem que ter para o espírito, que é o amor, a paz, a fraternidade. E, em cima disso tudo, nunca nos esqueçamos que eles também são pessoas que também têm vontades. Então, nós temos que, como pais, educar é difícil, né? Mas temos que educar a respeitar, que eu acho que o princípio maior é o respeito mútuo, tanto deles com a gente e a gente com eles. E isso, com certeza, no momento de dificuldade, no momento que eles estiverem já com a vida deles sendo formada, vai sempre estar batendo, né, na mente dele. Nossa, meu pai, minha mãe, meu pai, nossa, não era assim que eu aprendi. Então, mesmo que o momento seja ruim para eles, a gente tem que se concentrar na oração e no amor e deixar tudo às claras, né, sempre, né? É o que eu penso muito e passo isso para os meus filhos, que a vida não é fácil, mas se a gente tiver um pouco de perseverança, de amor, de paz, a gente vai conseguir se reprogramar. Zé Carlos, o que você nos diria sobre isso? Você também tem 2 filhos aí, como nós, né? Um Felipe também, né? Felipe, claro, né? Eu tenho aqui o Felipe e o Bruno, né? Um de 32 e um de 28 anos. Mas é assim, ó, o livro Pensamento e Vida, sem dúvida alguma, é por uma reflexão bastante profunda para todos nós, né, que somos espíritas principalmente. Porque, como você bem falou, aprendemos, né, com o André Luiz, com os amigos espirituais, que a reencarnação começa na concepção, né, e praticamente vai até os 7 anos, aonde, posteriormente a essa idade de 7 anos, a criança passa a ter uma certa lucidez, né, e refletindo já as suas vidas passadas. Mas, como você bem lembrou, temos 7 anos de dedicação. Desculpa. E ao lermos essa mensagem de Emmanuel tão profunda, nós vamos observar que essas reflexões é muito mais para nós pais do que propriamente para os filhos. Porque ao educar, a passar os bons exemplos, as boas atitudes, faz com que nós também nos renovemos, não é? Nos força a nos renovar, porque nós estamos incutindo em nosso filho uma influência tão poderosa que vai repercutir por toda a sua vida material e espiritual. Porque nós vamos lembrar de André Luiz, no livro Nosso Lar, lá quando ele foi resgatado, ele lembrou, né, naquele momento de orar, como a mãezinha dele ensinava. Ele se ajoelha e se coloca de mãos postas, né, pedindo a ajuda de Deus, nosso Pai Celestial. Mas, como também o nosso querido Marcelo relembrou, né, eles têm o reflexo na chapa cerebral. Então, nesse período de vida, os pais têm condições, através das boas palavras, dos bons exemplos, influenciar essa criança, que é um recomeço de uma jornada na vida física, né? É o período mais acessível. E nós que somos pais, os nossos amigos também são pais, né? O Ney, a Fernanda também, né? E é de muita responsabilidade quando nós ensinamos, né, entre aspas, mentir, a falar mal de alguém, a observar discussões, e isso ele vai observar. E muitas vezes as crianças depois sairão falando, repetindo aquilo que aprendeu com o pai e com a mãe. Então a responsabilidade é envolvê-la e dizer assim: ó, meu filho, desculpe o amiguinho, procure gostar dele, procure repartir, procure compartilhar, porque isso vai levar para a influência de toda a sua vida, principalmente a questão dos bons atos nossos, né? Eu digo isso, gente, pela questão simples, né? Nós,
como pais, seres encarnados, recebemos 1, 2, 3 filhos, é uma grande responsabilidade ao qual Deus colocou em nossas mãos. E nós, futuramente, vamos resgatar, né, a influência boa ou mal que nós passamos para os nossos filhos. Porque se aquilo que nós passamos hoje levará ele a uma condição triste, nós sofreremos amargamente, né, no plano espiritual, de ter dado a ele péssimos exemplos. Agora, uma outra questão que é muito importante é que existem filhos, Cris, aí também depois a Fernanda pode falar mesmo, a nosso Evandro, né? Eu vou deixar para eles. Existem filhos que chegam ao mundo mais evoluídos que os pais, não é isso? Muito mais evoluído que os pais. Nós vemos isso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que ele teve, né, 2 seres maravilhosos, que foi nossa Mãe Maria Santíssima e o pai, né, São José. Mas em muitos lares também, espíritos evoluídos reencarnam para trazer toda uma estrutura de vida espiritual para influenciar os pais que estão ali. Que muitas vezes os filhos prometeram reencarnar para ajudar os paizinhos, que ainda carrega no seu íntimo a discórdia, o desamor, a mágoa, a tristeza, né? Então, nós vemos que tem os 2 lados da vida, e nós vamos deixar aí para a Fernanda, né, trazer uma explicação melhorzinha para nós, né, Fernanda? Eu estava pensando aqui como que a gente podia colocar uma forma simples da gente tentar entender a encarnação, a lição de hoje, e eu me lembrei como ela fala da encarnação e da bagagem que a gente leva, que a gente carrega de outras vidas, né? Eu fiquei imaginando mais ou menos uma cena como atores, né? Atores de cinema, atores de televisão, de teatro. Eles, na profissão deles, eles têm várias vidas, digamos assim, né? Então, eles encenam várias situações, vários personagens, e tudo isso numa encarnação só. Então, é mais ou menos o que a gente faz em várias encarnações. Só que a gente faz isso de forma picada, cortada, né? A gente tem uma encarnação, a gente age de uma determinada forma, a gente tem bagagens daquilo, boas ou ruins, e a gente imprime aquilo no nosso espírito. Aquilo fica, essas bagagens, essas lições que a gente tem, fica impresso no nosso espírito. E quando a gente reencarna, a gente traz isso, todos nós trazemos isso. E os nossos filhos também. Então, a gente estava falando até agora que esse período de até 7 anos, que mais ou menos, né, que completa-se a reencarnação, esse período desse início de uma encarnação nova é quando ele está com um livrinho ali ainda branquinho, né? Ele tem as impressões dele guardadas lá no íntimo, no espírito deles, e novas impressões serão colocadas ali, né? Novas bagagens, novas lições. E nós, como pais, eu fico me lembrando daquela frase que as pessoas falam, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, isso não existe. Nós temos que ser exemplos, né? Começando sendo exemplos dentro da nossa família para os nossos filhos. E não adianta a gente falar, ó, eu faço isso, mas você não faz. Antigamente tinha muito isso, né? Eu sou adulto, eu posso, você não pode. Gente, não é assim que funciona. Nós temos que ser exemplos, nós temos que dentro de casa e fora dela, fazermos sempre as coisas corretas, ensinando o bem, né? Ensinando o que é correto, para quando essa pessoa crescer, ela, e geralmente é na adolescência, por isso que adolescente é uma coisa estranha, né? A gente fala aborrecente. É ali naquele período que ele começou a acordar, ele viu que ele já não é mais criança, ele também não é adulto, mas ele está caminhando por uma coisa que ele ainda não sabe mais ou menos o que ele é. Ele está com uma passagem ali meio estranha, né? E aquelas coisas do passado acabam dando uma voltada, que é como se fosse uma guinada, né? Daqui para frente, ou eu vou e sigo reto, ou eu descambo de vez, né? Fico naquela coisa torta. E é por isso que a gente tem que, então, como repito, ser exemplos para essas pessoas, né? Para elas poderem ter base. Base é tão fundamental.
Eu vi uma vez um Dr. Décio Iandoli, que é um palestrante espírita, ele fala que houve uma... como que chama? Ai, não vou lembrar o nome agora. Uma pesquisa. Fizeram uma pesquisa com várias crianças, até a idade adulta, até eles chegarem aos 40, 50, 60 anos, e viram que, ao final dessa pesquisa, as crianças que no primeiro período frequentavam um centro religioso, seja lá de qual formação que fosse, eles, na vida adulta, eles conseguiam ter uma posição melhor, se sentir mais satisfeitos ou evoluírem mais. E eles perceberam que isso foi feito naquela base de infância, em que os pais tinham ele. Mesmo que depois esses adultos não frequentassem mais as religiões das quais eles levaram, ou trocavam de religião, ou simplesmente não tinham mais como religião. Mas aquilo ficava incutido lá dentro, sabe, deles. Isso é super interessante. E é isso. E aí você, Evandro, o que você tem a dizer pra gente? Gente, vocês falaram muito bem, né? Difícil continuar, mas é uma lição muito importante, eu vejo, né? Filhos. Numa época que eu vejo que a sociedade se sente meio perdido e debate sobre criação, sobre como criá-los os filhos, o que passar de valores, se pode isso, se não pode isso. E Emmanuel, nesse livro e nesse capítulo, nos traz assim uma direção, um norte, né? E muito importante. Se cada pai entendesse esse capítulo, né, um pouquinho, acho que a gente poderia e certamente modificaria a sociedade. Eu vou ler um trechinho, porque como eu acho muito importante, eu não quero que as palavras chaves fogem do contexto, né? Então, ele começa assim: nasce a criança, trazendo consigo patrimônio moral. Olha que importante isso, né? Então, ela nasce já com um passado e com a sua moralidade, seja ela alta ou baixa, né? Não são espíritos que surgiram do nada para agraciar um lar, ou uma família, um pai e uma mãe, né? São espíritos já antigos, temos que ter isso na cabeça, e já com a sua moralidade. Então, ele vai receber, nesse contexto, como vocês já falaram muito bem, nessa faixa até mais ou menos 7 anos, quando o espírito consegue realmente reencarnar, completar a sua reencarnação e assumir o seu corpo, porque até então ele está numa infância, né? E nessa infância, onde ele se encontra, ele ainda não tem a sua colocação dentro na família, dentro da sociedade, o que ele é, o que ele faz, o que ele pode ou não fazer. É nesse momento a importância dos pais e dos adultos que o cercam com os valores, principalmente Emmanuel fala aqui, os conselhos falados, né? Não escritos, mas falados, para que grave na consciência da criança, e as atitudes, os exemplos, né? Se a gente não quer que um filho nosso não descambe para uma bebida, que os pais não bebam perto, ou na frente, ou não incentive, ou fume perto, né? Claro que isso não é, se eu não fizer isso, ele não vai fazer. Não, isso não é seguro de vida, né? Depois ele vai ter seu livre-arbítrio. Mas vai ficar na consciência dele sempre que ele for fazer alguma coisa errada, ele vai lembrar dos exemplos e dos conselhos dos pais ou dos adultos, né? Que hoje em dia os avós também entram na participação da formação da criança. Eu não falo os professores, porque os professores, na verdade, eles têm que dar conhecimento, mas enquanto estão na sala de aula, eles também têm que dar o exemplo, né? Não pode falar palavrão, não pode ser rude, não pode, né? Tantas coisas. Então, essa lição é fundamental. Então, no final dela, eu até grifei de novo,
né? Para que o Emmanuel nos diz assim, né? O dever de traçar-lhe noções, né? Então, não é só dar o exemplo, mas dar às crianças a noção da justiça, né? Para elas terem a noção de justiça, é tão importante numa sociedade injusta, de trabalho, né? Não daquilo, não, eu vou ganhar dinheiro de uma forma fácil, né? O esperto, né? A esperteza ruim da palavra, né? Da expressão da palavra. A fraternidade e a ordem, habituando-se desde cedo à disciplina. Olha, hoje em dia a gente não vê isso mais, né? As crianças podem tudo. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra daquele, acho que ele é professor, o Portela, né? Ele fala que as crianças, quando a família vai no restaurante, as crianças já chegam e já vão se arrumando nos lugares de onde sentam, né? E já vão escolhendo o que querem comer. Ele para e pensa, mas como assim, né? Que disciplina é essa? Que ordem é essa? Tem que ter uma ordem, uma disciplina. Os adultos primeiro, né? Os adultos sabem o que eles vão comer, não é assim. Então, como dizem, é o rabo abandona o cachorro, né? A disciplina e o exercício do bem, com toda a força das nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Então, tá aí um mapa assim, bem reduzido do que a gente faz, educadores, podem fazer com as crianças. Eu acho podia até entrar no ECA essa lição do Emmanuel, né? Sempre falam assim, né? Que é a nova geração, a gente tem que se atualizar, né? Realmente, é uma nova geração, a gente tem que se atualizar, mas algumas coisas é educação, como você falou, né? Na questão de escolher, né? E também imagina uma visita dentro de casa, né? Chega uma visita dentro de casa, o garoto tá lá jogando videogame, nem sequer cumprimenta. Eu sei porque eu já fiz algumas festas aqui, não se via os filhos. Estava jogando videogame, o outro estava lá, e, quer dizer, nem cumprimentava as outras crianças que estavam lá. É a nova geração? Sempre vai ser uma nova geração, né? Isso não pode ser desculpa. Entendeu? É complicado. E também é o outro ponto que eu achei interessante, que inclusive sua mãe falou para mim, que com esses 7 anos, que é mais ou menos uma idade, não é exatamente 7 anos, né? Mas é uma idade que já está crescendo, já está vendo da gente nossas atitudes. Então, por que não criá-la no meio de uma crença? Não vou falar de espiritismo, mas pode ser no contexto geral, né? Numa crença, ensinar os princípios bíblicos, né? Seja lá qual for a religião da pessoa. Então, acho que é principal numa educação por uma criança Deus. É a principal. E Eu você? acho que você está certo. E no futuro, eu acho que esse rótulo religião, gostar de Deus é ser religioso, isso vai acabar. Acho que gostar de Deus vai ser o certo da filosofia de vida, né? Entender a Deus, porque já que a gente é espírita, a gente tem uma religião, tem uma filosofia e tem a ciência. Então, se nós der essas 3 coisas para as crianças, já é a nossa filosofia. Então, nós vamos dar escolaridade com a ciência, vamos dar uma filosofia de vida, que é a moral da família, né? De ser uma moral de não roubar, de não matar, né? Uma moral reta. E temos uma religião que nos liga a Deus. Então, nesse tripé, acho que a criança se desenvolve bem, mesmo com o seu passado, as suas reencarnações, né? E também não podemos esquecer que existe uma programação, né? Desde lá de trás existe uma programação. Se essa criança veio para ajudar a gente, ou se a gente realmente está para ajudar. A grande maioria das vezes aí, pelo menos a gente está para ajudar. A responsabilidade é grande de ter filhos, é verdade. O que o José Carlos falou, né?
Existem crianças que reencarnam e sobrepõem o ambiente que vive. Exato. A gente vê isso nos livros do André Luiz ou do Emmanuel. A gente vê na figura da Alcione, da Célia, né? No Renúncia, né? Ou no 50 anos depois. São espíritos que reencarnam que ele pode nascer num meio desviado, mas a conquista moral dela sobrepõe ao meio, né? E ajuda todo um grupo familiar. É isso aí, gente. Mais alguém comentar alguma coisa? Então é isso. Acho que já foi bem claro, né? Foi bastante interessante. E queremos agradecer a todos que acompanharam a gente e espero que estejam com a gente na próxima semana. E acompanhem também a vida de Dona Isabel e o 100% Chico Xavier. E essa próxima semana tá quente, hein? Tá bacana, não tá não, Marcelão? Tá bacana. Tá bacana. Tá bacana. Então você já pode se Curti. programar. É Tá bondade legal. sua. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Beijão. Obrigado a todos. Tchau, gente. Valeu, Obrigada. Tchau, Um beijo gente. no coração de Tchau, boa vocês. semana. Dá um like, Legal. Cris.